noite, amigos e amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine e nos abençoe nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedir a intercessão da Virgem Maria para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por você me acompanhar mais uma vez. E vamos ao nosso catecismo de hoje. Vamos estudar o catecismo hoje. Nós estamos estudando sobre a igreja, que nós chamamos de eclesiologia. Nós paramos aí no parágrafo 786. Hoje é o 787, a página 226. Vou repetir, página 226, parágrafo 787. O título é A Igreja, Corpo de Cristo. Então hoje nós vamos estudar a parte da igreja que fala que a igreja é o corpo de Cristo. Então, gente, só para a gente entender, Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros. Então nós fazemos parte no batismo desse corpo, ok? Que é a igreja. Por isso que a igreja é importante. Tá? Não basta só Cristo. Eu venho falando nisso aqui, batendo nessa tecla aqui, porque tem muita gente que fala, eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Não, o católico nunca pode falar isso. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, ok? Então vamos lá, vamos ver o que o catecismo nos ensina sobre essa verdade. A igreja é comunhão com Jesus. Então, gente, nós fazemos parte de uma comunhão, por isso que é uma comunidade. A igreja é uma comunidade, uma assembleia. Por isso que nós nos reunimos em comunidade, para estar em comunhão com Jesus. Então, Jesus não é para mim querer só para mim, sozinho, não. Eu tenho que compartilhar esse Jesus com os irmãos. Por isso que a igreja é importante, ok? O católico ele não é um ser egoísta, não. Ele é um ser comunitário. Então, a igreja é uma comunhão com Jesus, tá? Então, a comunhão mais forte é na igreja, ok? Desde o início, Jesus associou seus discípulos à sua vida. Olha aí, então, Jesus ele sempre colocou os apóstolos junto, né, como se fosse a família dele, tá? Como se fosse a família de sangue. Está lá em Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20, e Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19. Lembrando, gente, que os discípulos
né, formam a igreja de Cristo, ok? Revelou-lhes o mistério do reino. Mateus capítulo 13, versículos 10 a 17. Deu-lhes participar de sua missão, de sua alegria. Lucas capítulo 10, versículos 17 a 20. E de seus sofrimentos. Lucas 22, 28 a 30. Então, toda a vida de Cristo, os discípulos participaram, ou seja, a igreja. Porque os discípulos, gente, é que representam a igreja. Por isso que Jesus escolheu a sua igreja sob os apóstolos. Por isso que ela é apostólica. Ok? Então, os discípulos, eles viveram tudo junto com Jesus. As suas alegrias, os seus sofrimentos. E a igreja também é a mesma coisa. Nesses 2000 anos, a igreja teve alegrias e teve sofrimento. E Jesus estava ali junto com a igreja. Tanto nos bons momentos como nos maus momentos. Eu já falei aqui e vou repetir. A igreja, gente, humanamente, ela já era para ter acabado. A igreja católica já era para ter acabado há muito tempo. Mas por que ela não acabou? Por quê? Porque Jesus está nela e também, não é, os apóstolos, os santos. Quando acontecia, é interessante, quando a gente estuda a história da igreja, eu tive a oportunidade de estudar bastante história da igreja, a gente percebe uma coisa. Quando a igreja parece que vai afundar, vem alguém e levanta a igreja. Por exemplo, um santo, um São Francisco de Assis da vida. Tá? Na época de São Francisco de Assis, a igreja passava por uma crise muito grande, como era na época de Lutero. Só que o São Francisco de Assis, ele fez o contrário de Lutero. Ele reformou a igreja sem acabar com a igreja. Essa é a diferença dos santos para os hereges, vamos dizer assim. Então, quem não deixa a igreja acabar é Jesus e também, né, os santos, né, e todos aqueles que seguem fielmente a Jesus, nós, leigos, não é verdade? Então, quer dizer, quando a igreja está naquela dificuldade, quando estão metendo o Mário na igreja, quem é que, né, defende a igreja? Somos nós, a hierarquia e nós leigos. Por isso que a igreja não acaba, ok? Então é interessante o que o catecismo está dizendo aqui, que os discípulos participaram das alegrias de Jesus e também das tristezas de Jesus, no Monte das Oliveiras ali, né? Então os discípulos que representam a igreja estavam em todos os momentos ao lado de Jesus, ok? Jesus fala de uma comunhão ainda mais íntima entre ele e os que o seguiriam. Permanecei em mim, como eu em vós. Eu sou a videira e vós os ramos. João, capítulo 15, versículos 4 a 5. Eu gosto muito desse texto, gente. Esse texto, para mim, é uma inspiração muito grande, né? Quando Jesus diz que eu sou a videira e vós os ramos. Então, quer dizer, depois ele fala mais na frente, né? Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus a gente não consegue nada. Pelas nossas limitações, a gente não consegue nada. Já falei sobre isso aqui, né? Eu só estou fazendo esse programa aqui porque a graça de Deus está comigo. Porque quem diria que eu ia, né, fazer o que eu estou fazendo aqui? Então, é a graça de Deus. E anuncia uma comunhão misteriosa e real entre o seu próprio corpo e o nosso, ou seja, na Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. João capítulo 6, versículo 56. Eu fico impressionado, gente, com essas palavras de Jesus no Evangelho de São João capítulo 6. Como que uma pessoa pode questionar a Eucaristia? Né? Questionar a Eucaristia é chamar Jesus de mentiroso. Olha o que ele diz aqui. Quem come a minha carne, vou repetir bem devagar. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. É uma comunhão, é o que nós fazemos em toda a missa. Quando a gente recebe o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, a gente está formando uma comunhão com Jesus e Jesus com a gente.
Agora, como é que uma pessoa pode questionar isso? Gente, tem que ser uma pessoa tem que se achar demais. Né? Eu não consigo entender como uma pessoa em sã consciência pode questionar essas palavras de Jesus. É o próprio Cristo quem diz isso, gente. Jesus falou, acabou, Jesus é Deus. Agora, como é que uma pessoa humanamente pode questionar isso? Então, a nossa maior alegria é saber que nós católicos, gente, tá? Eu sempre gosto de dizer isso aqui. Tudo que eu falar aqui não é para brigar com as outras religiões, não. Mas nós somos privilegiados, nós católicos, porque isso só existe na Igreja Católica. Nem nos nossos irmãos protestantes não existe isso. Até porque eles também não creem. Mas mesmo que eles acreditassem, não tem como. Tá? Eles não creem na Eucaristia. Para eles é símbolo. Mas, mesmo que eles acreditassem, eles não têm Eucaristia. Porque eles não têm o sacramento da ordem. Então, só na Igreja Católica existe isso, essa comunhão, onde você recebe o corpo e sangue de Cristo. Jesus faz comunhão com você e você com Ele. É Ele que está dizendo isso aqui, não sou eu, não é o Papa. Gente, isso é um privilégio que poucos têm. E muita gente, às vezes, não dá valor a isso. Tá? Por isso que eu fico com muita pena dessas pessoas que querem comungar e não podem. E tem gente que pode e não comunga. Olha a disparidade, não é? Aquele que pode, às vezes não comunga. E aquele que não pode, quer comungar. Eu vejo gente falando para mim que não pode comungar e a dor que é. Não é? Ou pessoas que não podiam comungar e agora estão comungando, que conversa comigo. Eu tive uma aluna agora que ela não podia comungar, e agora ela fez a primeira comunhão e ela está comungando, e como que ela fica feliz, ela fala comigo, fala, olha, é uma felicidade muito grande que agora eu posso receber Jesus. Então, gente, vamos aproveitar essa chance, só nós temos essa comunhão plena, perfeita, Jesus com a gente e a gente com Jesus. Pena que a gente, às vezes, também não dá valor. Não é? A gente não faz o que a igreja chama de ação de graça, gente. Quando a gente comunga, a gente tem que ficar aquele período ali em silêncio, né? Só a gente com Jesus, agradecendo, fazendo os nossos pedidos, porque Jesus está, gente, em comunhão conosco, dentro de nós, fisicamente. Aí não é só uma comunhão espiritual, não. Ali é uma comunhão física de Jesus, o seu corpo está junto com o nosso. Gente, no dia que você parar para pensar nisso, você vai querer comungar todo dia. Você que pode, você deve comungar todo dia. Entendeu? É uma graça muito grande você receber Jesus todos os dias. Ok? Então esse é o parágrafo 787. O 788 diz assim: quando sua presença visível lhes foi tirada, Jesus não deixou seus discípulos órfãos. É muito bonito. João capítulo 14, versículo 18. Ele próprio fala, né? Não vos deixarei órfãos. Prometeu ficar com eles até o fim dos tempos. Está lá em Mateus 28, versículos 19 e 20. E enviou-lhes o Espírito Santo. João 20, 22, Atos 2, 33. A comunhão com Jesus tornou-se, de certa maneira, mais intensa. Ao comunicar o seu Espírito, fez de seus irmãos, chamados de todos os povos, misticamente os componentes de seu próprio corpo, ou seja, a igreja. Então, quando Jesus fala, eu não vos deixarei órfãos, por que ele fala isso? Porque ele fala, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou mandar quem? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para que fique com vocês até eu voltar. Então, é o Espírito Santo, é quem está na igreja, né, e vai ficar na igreja até a segunda vinda de Jesus. Ok? Por isso que eu já falei aqui que a igreja não acaba. Os inimigos da igreja tentam destruir a igreja, tentam acabar com a igreja, mas por que a igreja não acaba? Porque Jesus prometeu, não vos deixarei órfãos. Além da presença do Espírito Santo, nós temos uma outra presença muito grande,
que é a de Nossa Senhora, que é a nossa mãe, a mãe da igreja. E ela pisou lá a cabeça lá do inimigo lá. Então, quando Jesus fala, não vos deixarei órfãos, por quê? Ele vai mandar o Espírito Santo e ainda vai nos dar de presente a sua mãe. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25. Eis aí a tua mãe. E João ali representa cada um de nós. Ok? Todos nós somos discípulos de Jesus. Então, por isso que Jesus fala, não vos deixarei órfãos. Ok? Então, a igreja, ela é um mistério. Por isso que os santos falam que ela é a esposa mística, né, de Cristo. A igreja. Tá? Por quê? Porque é um mistério. Porque, ao mesmo tempo que ela tem a parte humana, ela tem a parte divina, como a gente já explicou aqui. Esse é o parágrafo 788. O 789 diz assim: a comparação da igreja com o corpo projeta uma luz sobre os laços íntimos entre a igreja e Cristo. A igreja e Cristo, gente, é a mesma coisa. Jesus tem a parte divina e humana. A parte dele humana e divina. A igreja é a mesma coisa. A igreja tem a parte humana e tem a parte divina. A igreja é a mesma coisa, por isso que ela é o corpo de Cristo. Ela não é somente congregada em torno dele. É unificada nele, em seu corpo. Cabe destacar mais especificamente 3 aspectos da igreja como corpo de Cristo. Então aqui o catecismo destaca 3 características da igreja como corpo de Cristo. Primeiro, a unidade de todos os membros entre si por sua união com Cristo. Então, todos nós formamos uma única unidade em Cristo. Ok? Por isso que eu já expliquei. Todos nós fazemos parte desse corpo. Nós somos os membros. Tá? Por isso que nós não podemos deixar a igreja para ir para outra religião. Você está largando o corpo de Cristo para ir para... Lá não é corpo de Cristo. Nas outras religiões nós respeitamos. Mas lá não é o corpo de Cristo como é a igreja que você frequenta, principalmente se você é batizado. Se você foi batizado, meu amigo, você pertence ao corpo de Cristo. Se você larga isso, você está abandonando Deus, está abandonando o corpo de Cristo. Isso é o perigo de você abandonar a igreja. Entendeu? Cristo, cabeça do corpo. A igreja, esposa de Cristo. Olha aí, então... Jesus é a cabeça, eu já expliquei isso aqui. A igreja é o seu corpo e a igreja também é a esposa de Cristo. Isso nós vamos falar mais para frente. O que significa isso? Tá? Daqui a pouco nós vamos explicar sobre isso. Então esse é o parágrafo 789. O parágrafo 790 diz que a igreja ela é um só corpo. Olha aí. O que quer dizer isso? Os crentes aqui, gente, não é só aqueles que acreditam em Jesus, não, tá? Eu já expliquei isso aqui. Acreditar em Jesus, até o diabo acredita, mas ele não vive. Os crentes aqui são aqueles que fazem a vontade de Jesus. Ok? Os crentes que respondem à palavra de Deus, ou seja, seguem a palavra de Deus e se tornam membros do corpo de Cristo. Ficam estreitamente unidos a Cristo. Neste corpo, a vida de Cristo se difunde por meio dos crentes que os sacramentos, já falei sobre os sacramentos aqui, de forma misteriosa e real, unem a Cristo sofredor e glorificado. Então, gente, é através dos sacramentos que nós nos tornamos um único corpo na igreja. Tá? Por isso que os sacramentos eles têm que ser ao vivo. Você não pode receber nenhum sacramento pelo telefone, dentro de casa, a menos que você esteja doente. Se você estiver doente, aí um ministro pode até levar a Eucaristia na sua casa, mas se você não estiver doente, você tem que ir para a igreja. Tá? Todos os 7 sacramentos têm que ser ao vivo e a cores. Tá? Você não pode confessar pelo telefone, você não pode nada disso. Tem que ser ao vivo e a cores, ok? Isto é, particularmente verdade com relação ao batismo. Aí, tá vendo? Então, você que é batizado, você se torna, então, né, um só corpo com Jesus na igreja. Pelo qual somos unidos à morte e à ressurreição de Cristo. Está lá em Romanos,
capítulo 6, versículos 4 e 5. Então, gente, no batismo, a gente morre com Cristo na sua morte e ressuscita com Cristo na sua ressurreição. É o que diz lá a carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4 e 5. E com relação à Eucaristia, pela qual, participando realmente do corpo de Cristo, somos elevados à comunhão com Ele entre nós, aquilo que eu já acabei de falar. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Não sei se você percebeu aqui, que o catecismo aqui falou dos sacramentos, de uma forma geral, mas citou dois: batismo e Eucaristia. Então, a igreja diz que todos os 7 sacramentos são importantes, mas a igreja tem um carinho, um valor, a igreja dá um valor especial a esses 2 sacramentos, batismo e Eucaristia. Por quê, gente? Porque sem batismo, você não recebe nenhum outro sacramento. Você ainda não é nem membro dessa igreja. Então, para isso, você precisa ser batizado. Você não pode fazer nada na igreja sem ser batizado. Então, por isso que é importante o batismo. E a Eucaristia, aquilo que eu já falei. Na Eucaristia, gente, a gente recebe o próprio Jesus fisicamente, não é mais espiritualmente. É isso que as pessoas não entendem. Tá? Não é mais espiritualmente. Ali é o corpo físico de Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade. Então, por isso que esses 2 sacramentos, gente, para a Igreja Católica, eles são importantíssimos. Tá? E pena que eles são muito pouco valorizados na igreja. Então, você que é da pastoral do batismo e a gente que trabalha, né, formando essas pessoas para a primeira Eucaristia, a gente tem que realmente, gente, falar da importância dos sacramentos e principalmente desses 2 sacramentos, do batismo e da Eucaristia. As pessoas os católicos têm que ter uma noção que esses 2 sacramentos, gente, eles fazem muita diferença na vida do cristão. Okay? E os outros também, lógico, mas esses 2 principalmente. Então, esse é o parágrafo 790. O 791 diz assim: a unidade do corpo não acaba com a diversidade dos membros. Olha aí, então, o fato da gente ser diferente um dos outros não quebra a unidade, não. Né? Deus quis assim, Jesus quis assim. Seria muito chato se a gente todo mundo fosse igual. Não é? Tanto que Deus fez cada um de nós diferente um do outro. Se a pessoa todo mundo fosse igual, tanto na aparência quanto no jeito, seria chato. Não é? Então a graça é a gente ser diferente. Tá? Então o que quebra a unidade é o que? É a divisão. É você sair da igreja. Agora, o fato da gente ser diferente, né? Não, pelo contrário, isso nos faz. Isso é importante para a igreja, né? Cada um faz a sua parte, de acordo com o chamado que Deus nos faz. Deus me chamou para ser catequista, não é? Para outras pessoas, Deus vai fazer outro chamado, para ser, né, padre, para ser uma freira, não é? E outras coisas mais, entendeu? Trabalhar numa outra pastoral, num grupo de oração. Então, cada um tem uma função diferente, ok? Mas isso aí não quebra a unidade, tá? Na edificação do corpo de Cristo, há diversidade, olha aí, tá vendo? Então, realmente, há diversidade de membros e de funções, olha aí, com certeza. Um só é o Espírito que distribui dons variados para o bem da igreja, segundo as suas riquezas e as necessidades dos ministérios. Então, é o Espírito Santo que faz isso, tá? Agora, claro, isso aí, gente, é para edificação da igreja, não é para minha edificação. Tem gente que é assim. Ah, eu tenho esse dom, então acha que é para ele. Não, a gente tem que colocar os nossos dons a favor dos outros. Todo dom, gente, é para a gente poder distribuir para as outras pessoas. Não é para guardar para a gente. Igual, eu tenho o dom de ser catequista. Agora eu vou guardar para mim? Não. Pelo contrário, eu vou ensinar para os meus alunos, para que os meus alunos possam aprender também um pouco. Não é verdade? Agora, e se eu for guardar para mim? Lembra que Jesus contou a parábola dos talentos? É aquilo lá. Né? Quer dizer, aquele que recebeu um talento enterrou o talento. E aquele que recebeu 5 e 10
multiplicou. Então, quer dizer, se eu tenho um talento, eu tenho que multiplicar, não enterrar, guardar para mim. Não, se eu tenho dom, eu tenho que levar, então, esse dom para outras pessoas, não guardar para mim. Mas tem gente que é tão egoísta, tão mesquinho, que guarda para ele. Ah, eu tenho o dom, Deus fala, eu tenho o dom da profecia, Deus fala comigo, então o resto não me importa, não. Os dons que você recebe é para a igreja, é para edificar a igreja, não você. Claro, você vai buscar a sua santidade pessoal, lógico, mas você deve também usar na igreja o dom que você recebeu, ok? A unidade do corpo místico produz e estimula entre os fiéis a caridade, tá vendo? Então, é o amor. O amor que eu tenho pelo dom que Deus me deu, eu quero distribuir com outras pessoas. Por quê? Pelo amor que eu tenho pela igreja e pelas pessoas. Entendeu? Isso que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo por amor. Entendeu? Mesmo sem saber tudo, o pouco que eu sei, eu estou dividindo com você. Por quê? Porque eu amo a igreja e eu amo passar para você. Entendeu? Então é isso que o catecismo está dizendo aqui. Desde o momento que você não guarde aquilo para você, você está fazendo por amor. Ok? Por isso, se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Ou, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Esse texto também eu acho belíssimo, né? Da carta de São Paulo aos Coríntios. Então, é muito bonito esse texto, né? Quer dizer, se um está sofrendo, a igreja toda está sofrendo. Se um está alegre, a igreja toda está alegre. Por isso que o padre lá, na missa, lá chama, por exemplo, para cantar parabéns. Não chama? Por que o padre chama para cantar parabéns? Ou então, quando falece uma pessoa, celebra a missa. Para quê? Por quê? Porque se uma família está sofrendo, a igreja toda está sofrendo. Se uma família está alegre, a igreja toda está alegre. Então, eu acho isso muito bonito. Tá? Muito bonito. Não é? A gente se compadecer com a dor do outro e também com a alegria do outro. Isso é ser igreja, não é? Então isso é muito bonito. Finalmente, a unidade do corpo místico vence todas as divisões humanas. Aí, tá vendo? Então o que quebra a unidade é a divisão. Tá vendo? Então é a divisão que quebra a unidade. Então a unidade é que destrói a divisão. Então, quando a gente é unido, o diabo fica doido. Melhor ainda quando, né, pessoas voltam para casa. Né? Tem um livro muito bom, eu tenho ele aqui. Católicos, voltem para casa. Né? Eu tinha muita vontade de divulgar esse livro. É um americano, é um empresário americano, que ele faz esse trabalho lá nos Estados Unidos. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem que fazer esse trabalho. Católicos, voltem para casa. Aquele católico que deixou a igreja, foi para as outras religiões, seja ela qual for. Volte para casa. Por quê? Porque você é daqui. Você foi batizado. E você, por algum motivo, se decepcionou com alguém na igreja, ou não entendia a doutrina direito. Eu tenho convicção, gente. Só deixa a igreja católica quem é ignorante. Isso aí não sou eu que disse, não. Foi um padre daqui da Matriz, na época, que falou. Católico ignorante, futuro protestante. Ele falava isso. Mas não estou falando só dos protestantes, não. Falando de o católico que deixa a igreja e vai para qualquer religião. Tem católico que deixa a igreja e vai para o espiritismo, que vai para o budismo, vai pior ainda, quando é ateu, vai vir ateu. Pior ainda. Então, volte para casa, meu amigo. Eu não estou falando para aquele que já nasceu na outra religião, não, tá, gente? Eu estou falando aqui para o católico que nasceu católico, foi batizado, crismado e depois foi para outra religião. Volte para casa, volte para a casa do Pai. Volte para a comunhão, porque você é daqui. Você pode ter saído, mas você é daqui, você pertence aqui, ao corpo de Cristo. Ok? Então, gente, a gente precisa rezar para que esses católicos voltem para casa. Ok? Todos vós, com efeito, que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Acabei de falar, tá vendo?
Gálatas capítulo 3, versículo 27 e 28. Então, gente, na igreja, nós temos que receber todos. Tá? Por isso que a igreja ela abre as portas para todos. Porque olha o que diz São Paulo: não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher, todos sois um só em Cristo Jesus. Por quê? Porque fostes batizados em Cristo. Entendeu? Então foi aquilo que eu já acabei de falar aqui. Entendeu? Então se algum está afastado, volte para a casa do Pai. Ok? Então esse é o parágrafo 791. O 792 vai falar: deste corpo, Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele quem? Cristo é o princípio da criação e da redenção. Elevado na glória do Pai, ele tem em tudo a primazia. Colossenses 1,18. Principalmente sobre a igreja, por meio da qual estende seu reino sobre todas as coisas. Então, já falei sobre isso aqui na aula passada, né? A igreja é o começo do reino. Ela não é a plenitude do reino, por quê? Porque aqui nós ainda estamos no pecado, tem o mal, mas começa aqui. A igreja já é um pedaço do reino. Por isso, quando a gente está em comunhão, é como se a gente estivesse no céu. Eu dou testemunho disso. Já falei aqui, eu posso falar por mim, eu não posso falar pelos outros. Quando eu estou ali na igreja, eu sinto que eu estou no céu. Eu me sinto. Quando eu vou em Aparecida do Norte, também já falei isso aqui. Quando eu chego ali, parece que é uma coisa diferente. Entendeu? Quando a gente está na presença de Deus, por quê? Porque é a casa de Deus. A igreja, além de ser o corpo de Cristo, né, é a casa de Deus. Né? Então, ali eu me sinto... É diferente. Né? É diferente. Por quê? Porque ali você está na presença de Deus e você está com os irmãos. O que é o céu, gente? O céu não é você estar em comunhão com Deus e com os irmãos? A igreja é a mesma coisa. Quando você está ali na igreja, você está com Deus. Deus está presente em toda parte. Mas ali principalmente, que ali é a casa dele. E você está com os irmãos. Não é tão bonito quando você está com os irmãos? Que você comunga da mesma fé? Então não é tão bom quando você está ali naquele grupo, não é? Não é só na missa, não. Quando você está num grupo de oração, ou quando eu estou dando aula, que eu estou com os meus alunos ali. Gente, é aquele pouquinho de tempo, né? Porque uma hora que eu fico ali com os meus alunos ali, eu me sinto no céu. Porque ali a gente está falando só de coisa boa. Pena que quando a gente sai dali, né, a gente volta... Eu sempre falo isso, né? A gente às vezes está naquele clima gostoso ali, a gente sai na rua, pronto. A graça, né? Porque aí a gente se depõe com o pecado, com tanta coisa ruim que tem no mundo, né? Mas quando a gente está ali na presença de Deus com os irmãos ali, é tão bom quando a gente tem um encontro. Às vezes a gente passa um dia inteiro, né? Por exemplo, no centro de formação. Eu amo aquele lugar, né? Ali, quantas vezes eu passei ali no centro de formação um domingo, um final de semana. Nossa, é muito bom você estar ali na presença de Deus com os irmãos, né, que comungam da mesma fé que você, em oração, rezando, né? Aí tem aquele período que você para e conversa com um, conversa com outro. Gente, isso é maravilhoso. Isso aí é maravilhoso. É a família de Deus, como diz a palavra. É você estar na família de Deus, né? Ou então quando você está num grupo né, da igreja, você junta um grupo. Se você não tem um grupo, faça um grupo para você da igreja, para você estudar a palavra de Deus, estudar o catecismo. Na igreja já tem, né, os estudos, né? Mas faça um grupo para você, de amigos, né? Você não tem os seus amigos aí? Às vezes você tem vários grupos aí. Por que você não monta um grupo para estudar as coisas de Deus, a palavra, o catecismo? Não é? Então, isso é muito bonito, gente. Isso é maravilhoso. Não é? Isso não precisa ser só na igreja, pode ser até em casa mesmo. Não é? Aqui a gente tinha, né? Toda segunda-feira a gente ia numa casa para rezar. Pena que agora a gente não está podendo fazer isso mais, porque cada um tem seu compromisso. Mas eu amava isso. Quando vinha alguém aqui na minha casa para rezar, e semana que vem ia na casa de fulano, de Bertano, a gente lia o evangelho do dia. Gente, isso aí é maravilhoso. Isso aí é o céu. Para nós é o céu. Entendeu? Então isso é muito bom.
Então esse é o parágrafo 792. 793 agora. Ele, que é em Cristo, nos une à sua Páscoa. Todos os membros devem esforçar-se por se assemelhar a ele, assemelhar a Cristo, até Cristo ser formado neles. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Por isso somos inseridos nos mistérios de sua vida, associamos as suas dores como o corpo à cabeça, para que, padecendo com ele, sejamos com ele também glorificados. Então, o que o catecismo está dizendo aqui? Aquilo que eu já expliquei. A Páscoa aqui é o quê? É os sofrimentos de Cristo. Então, é os sofrimentos que a gente passa também na igreja. Não é? Como eu já expliquei aqui. Então, a gente também deve, quando a igreja estiver passando por uma dificuldade, a gente também deve sentir também junto com a igreja, porque nós somos membros. Então, por isso que tem um papel muito importante você conhecer a sua doutrina para você poder defender a igreja. Quando ficar falando mal dela, eu defendo mesmo. Tá? Eu não aceito que ninguém fale mal da igreja. Comigo, não. Tá? Por quê? Porque, gente, nós fazemos parte dessa igreja. Então, eu não aceito falar mal de igreja, falar mal de padre. Eu não gosto. Tá? Não aceito mesmo. Ok? Por quê? Porque eu faço parte. Então, você está falando mal do corpo de Cristo, está falando mal de mim, porque eu sou membro dessa igreja. Tá? Então, é isso que o catecismo está dizendo. Ok? Esse é o parágrafo 793. 794. Ele provê o nosso crescimento. O crescimento o quê? O crescimento da igreja, né? Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 16 e também Colossenses 2,19. Para fazer-nos crescer em direção a ele, a nossa cabeça, Cristo ordena em seu corpo, a igreja, os dons e os serviços pelos quais nós nos ajudamos mutuamente no caminho da salvação. Aquilo que eu já expliquei. Né? Então, todos nós temos dons que a gente deve usar para quê? Para edificar não só a igreja como um corpo, mas também os membros. Né? Tudo que a gente puder fazer para ajudar, para que o outro venha, é válido. Se com o meu dom as pessoas vierem para a igreja, amém, aleluia. Quem converte é Jesus, não sou eu. É Jesus que converte. Mas se com o dom que eu tenho de ensinar, né? Igual eu tenho o dom de ensinar. Então, se as pessoas que veem os meus vídeos estavam afastadas e voltam para a igreja, amém, aleluia. Esse é o nosso objetivo. Entendeu? Então é isso que o catecismo está dizendo aqui no parágrafo 794. O 795 diz assim: Cristo e a igreja, eis, portanto, o Cristo total. Aí, tá vendo? Então, Cristo e a igreja é uma coisa só. Então, você não pode separar. Se você ficar só com Cristo, você degola. Então, o católico, ele jamais pode falar sim a Cristo e não para a igreja. Jamais. Jamais. Então, é o Cristo total. A igreja é una com Cristo. Os santos têm uma consciência bem viva desta unidade. Alegremos-nos, portanto, e demos graças por nos termos tornado não somente cristãos, mas o próprio Cristo. Compreendeis, irmãos, a graça que Deus nos concedeu ao dar-nos Cristo como cabeça. Admirai e rejubilai, nós nos tornamos Cristo. Com efeito, uma vez que ele é a cabeça e nós somos os membros, o homem inteiro é constituído por ele e por nós. A plenitude de Cristo é, portanto, a cabeça e os membros. O que significa isto? A cabeça e os membros, quer dizer, Cristo e a igreja. Quem falou isso? Um dos maiores teólogos da igreja, Santo Agostinho. Tá? Por que Santo Agostinho falou isso, gente? Porque na época de Santo Agostinho o povo já começava a esse negócio de sim a Cristo e não para a igreja. Começavam, né, aqueles hereges lá querer contestar a igreja, a doutrina da igreja, e Santo Agostinho falou isso.
não é? A plenitude de Cristo é, portanto, a cabeça e os membros. O que significa isso? A cabeça e os membros, Cristo e a igreja. Olha aí, é uma coisa só. Cristo e a igreja é uma coisa só. Tá? Então, católico, você que é católico, tá? Não fale jamais essa frase. Sim a Cristo e não à igreja. Não. Sim a Cristo e sim à igreja. Ok? E dê graças a Deus que você faz parte dessa igreja. Ok? Você é membro do corpo dessa igreja que pertence a Cristo. Ok? Nosso Redentor mostrou-se como uma só pessoa com a Santa Igreja que ele assumiu. Olha aí. Então, isso aí quem disse foi um outro doutor da igreja, São Gregório Magno, que foi papa, né? Fiz os vídeos aqui sobre os doutores da igreja. Então, olha o que ele fala. Nosso Redentor mostrou-se como uma só pessoa com a Santa Igreja que ele assumiu. Cabeça e membros são como uma só pessoa mística. Olha aí, quem falou isso foi São Tomás de Aquino. Então, eu só coloquei aqui fera. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e São Gregório Magno. 3 feras da igreja. Tá? Uma palavra de Santa Joana d'Arc aos seus juízes resume a fé dos santos doutores e exprime o bom senso do crente, ou seja, aquele que faz a vontade de Deus. Quanto a Jesus Cristo e a Igreja, parece-me que são uma só coisa e que não se deve fazer objeções a isso. Quem falou isso foi Santa Joana d'Arc. Quem foi Joana d'Arc? Aquela que morreu na fogueira. Foi acusada de bruxa, mas morreu gritando os nomes de Jesus e de Maria, e ela falou essa frase. Jesus Cristo e a Igreja parece-me que são uma só coisa e que não se deve fazer objeções a isso. Ou seja, você não pode questionar isso. Que Cristo e a Igreja é uma coisa só. Por quê? Porque está na palavra de Deus e está na tradição da Igreja. Então, se você questiona isso, você está questionando o próprio Deus. Tá? Então, o próprio Jesus disse que a Igreja e ele são uma coisa só. Tá? Então, se você quer continuar questionando isso, é problema seu. Ok? Então, esse é o parágrafo 795. Aí o parágrafo 796 vai falar da igreja como esposa de Cristo. Então, a igreja, além de ser o corpo de Cristo, ela também é comparada como a esposa de Cristo. O que quer dizer isso? Vamos ver. Vamos ver o que o catecismo nos ensina sobre isso. Isso é muito profundo, tá, gente? A unidade entre Cristo e a igreja, então, é uma coisa só, já falamos. A unidade entre Cristo e a igreja, cabeça e membros do corpo, implica também a distinção dos dois em uma relação pessoal. Este aspecto é muitas vezes expresso pela imagem do esposo e da esposa. E agora ele vai comparar a união de Cristo com a igreja entre o esposo e a esposa. Aí já vem um outro sacramento da igreja, que é o sacramento do matrimônio. Ok? O tema de Cristo, o esposo da igreja, foi preparado pelos profetas e anunciado por São João Batista. Olha aí, então, está lá em João capítulo 3, versículo 29. Então, essa questão da igreja ser o corpo de Cristo, perdão, a esposa de Cristo, já vem lá dos profetas, lá do Antigo Testamento, profeta Oséias, profeta Isaías, profeta Jeremias, praticamente todos os profetas usaram essa imagem, essa analogia entre Cristo e a igreja como a esposa e o esposo. Qual era o contexto lá do Antigo Testamento? Por exemplo, do profeta Oséias. O que ele fala? Israel é o povo, né? É a esposa, e Deus é o esposo. Quando Israel cometia idolatria, era como se Israel traísse o esposo. E quando ele se arrependia, Deus perdoava. Entendeu? Então essa é a comparação. E no Novo Testamento, São João Batista começa, né, a falar
lá em João capítulo 3, versículo 29. Eu sou o amigo do esposo. Né? Eu não sou o Messias, mas eu sou o amigo do esposo, ou seja, o Cristo. Entendeu? Continuando aí. O Senhor mesmo designou-se como o esposo. Está lá em Marcos capítulo 2, versículo 19. Tem outros textos também que Jesus fala. Mateus 22, versículo de 1 a 14. Mateus 25, de 1 a 13. Então tem alguns textos que o próprio Jesus diz que ele é o esposo. Vários textos do Evangelho. Ele mesmo se diz que ele é o esposo. O apóstolo apresenta a igreja e cada fiel, membro de seu corpo, como uma esposa desposada com Cristo Senhor, para ser com ele um só espírito. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 e 16, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Aqui ele fala a mesma coisa, compara o quê? Cristo é o esposo, a igreja é a esposa, e quando a igreja, né, quando a gente não é fiel, é como se a gente se ajuntasse a uma prostituta, traísse a esposa com uma prostituta, com os nossos pecados, ok? A igreja, o apóstolo apresenta a igreja, e cada filho, já falei, né, para ser com ele um só espírito. Ela quem é a igreja, é a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado. Isso está lá em Apocalipse 22, 17 e Efésios capítulo 1, versículos 4, 5 e 27. Então, a igreja ela é a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado. Por isso que a Virgem Maria ela é a mãe da igreja, que ela também é a imaculada. A igreja também. A igreja também não tem pecado. Não. Quem tem pecado são os filhos da igreja. Entenda isso. A igreja, porque a igreja é a instituição, é o corpo de Cristo. Ela não pode ter pecado. Porque senão suja o próprio Cristo. E Cristo é Deus. Deus não pode ter pecado. Então, entenda isso. A igreja é imaculada como a Virgem Maria. Tá? A igreja é instituição. O que tem pecado são os membros, eu e você. O Papa, os bispos, em todos nós. Então, os membros, tá? Os membros têm pecado. Agora, a igreja não tem pecado. Porque imaculada significa o quê? Sem pecado, ok? Então, a igreja não tem pecado, ok? A qual Cristo amou, pelo qual se entregou a fim de santificá-la. Efésios 5, 26. Que associou a si por uma aliança eterna e do qual não cessa de cuidar como de seu próprio corpo. Olha aí, tá vendo? Efésios capítulo 5, versículo 29. Eis o Cristo total, cabeça e corpo, um só formado por muitos. Seja a cabeça falar, seja os membros, é sempre Cristo quem fala. Então, quando a igreja fala, é o Cristo que fala. Quando a igreja te batiza, é o Cristo que batiza. Quando a igreja perdoa o seu pecado, é o Cristo que perdoa. Quando a igreja te dá a Eucaristia, é o Cristo que te dá a Eucaristia. Quando a igreja te dá a unção dos enfermos, é Cristo que te dá a unção dos enfermos. Entendeu? Seja a cabeça falar, seja os membros, é sempre Cristo quem fala. Fala desempenhando o papel da cabeça, fala desempenhando o papel do corpo, conforme o que está escrito. Serão dois, uma só carne. Eis um grande mistério, referindo a Cristo e a igreja. Efésios capítulo 5, versículos 31 a 32. E o Senhor mesmo diz no Evangelho, já não são dois, mas uma só carne. Mateus 19, versículo 6. Como vistes, há de fato duas pessoas diferentes, e todavia elas constituem uma só coisa,
no amplexo conjugal. Na qualidade de cabeça, ele se diz esposo, na qualidade de corpo se diz esposa. Isso quem falou foi Santo Agostinho. Então, gente, o que o catecismo está dizendo aqui para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje? Aqui ele faz uma comparação entre o casamento, entre o esposo e a esposa. Inclusive ele cita aqui a aliança. Tanto que o Apocalipse fala, né? A esposa, né, espera o esposo para as bodas do Cordeiro no final dos tempos. E é simbolizado pela aliança. Por isso que no casamento a gente tem uma aliança também. Não é só, aquilo não é brincadeira, aquilo não é para brincar. Não. Então aquela aliança do casal, marido e mulher, é a mesma aliança que representa a aliança de Cristo com a igreja com Cristo. E a igreja é fiel a Cristo. Como que a igreja é fiel a Cristo se os membros pecam? Mas é na doutrina. Aí é que está. Por que a igreja é fiel a Cristo? Porque é a mesma doutrina que não muda. Tudo aquilo que Jesus ensinou para a igreja, ela ensina fielmente, ensina até hoje. Independente dos pecados dos membros da igreja. Tá? Então, essa é a diferença dos pecados dos filhos da igreja, que não atrapalha a santidade da igreja. Então você pode continuar na igreja tranquilamente, não precisa sair da igreja por causa do seu pecado, porque, claro, prejudica, lógico, né? Mas para isso a gente tem o quê? A confissão, a gente tem o arrependimento. Para quê? Por que a gente confessa também com o padre? Isso é outra coisa, a gente confessa com o padre, não é só por causa... O nosso pecado ofende a Deus e também ofende a igreja, porque nós somos membros da igreja. Então por isso que a gente tem que se confessar com um ministro da igreja, que é um ministro de Deus também. Então por isso que tem essa comparação do casamento, da aliança. Então assim como a igreja é fiel a Cristo, nós, quem é casado, também tem que ser fiel. Fidelidade aí, gente, não é só questão do sexo, não. É também na questão também de você levar também o casamento até o final. Isso também é fidelidade. Eu sei que muitos não conseguem, não é? Eu sei disso, por algum motivo ou de outro, mas a maioria deve fazer o possível e o impossível para ir até o final com o seu casamento. Por quê? Porque é uma aliança que quem tem esse... É uma pena, gente, que muita gente não tem esse conhecimento, né? Infelizmente, eu acho que devia ter uma preparação muito grande para os casais, muito maior do que tem na igreja. Tá? As pessoas não têm noção do que é um casamento na igreja. Eu prefiro até você não casar na igreja. Tá? Porque o casamento na igreja, gente, é uma coisa séria. Pena que as pessoas hoje acham que é um teatro, né? Acham que é brincadeira, né? Mas não. Casamento na igreja, gente, é coisa séria. É o mesmo casamento de Cristo com a sua igreja. Ele compara o casamento do casal casado na igreja. É pena que muitos não levam isso a sério. Então, gente, entenda isso, tá? A igreja, ela é fiel a Cristo mesmo com os pecados dos seus membros, ok? Então, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa aí os comentários aí, que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Então, continuo pedindo a você que se inscreva no nosso canal, por favor, tá? Comente, tá bom, gente? E compartilhe os nossos vídeos. A gente precisa chegar ao maior número possível de pessoas. Tem muita gente que precisa aprender isso, tá, gente? Tá? Que não basta só Cristo, tá? Você tem que crer que eu estou falando o quê? Seguir a Cristo, mas também seguir a igreja. Não basta só seguir a Cristo, não. Tem que seguir a Cristo e a igreja, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a vida de toda a sua família, tá bom? E, se Deus quiser, estaremos aí, né, na nossa próxima aula aí, para continuar aí os nossos estudos do Catecismo, da Bíblia e de outros ensinamentos da nossa fé católica. Deus te abençoe.